Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus para sempre. Quando se encontrarem, irmãos, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vou deixar vocês sentados porque a leitura é uma leitura muito linda, irmão, muito bela, uma leitura verdadeiramente abençoadora. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói e valeroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá, quem dera, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja Deus. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpã, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele seus servos e disseram: meu pai, se os profetas te dissessem alguma grande coisa, tu porventura não faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegou-se, pois, diante e disse: eis que agora sei que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço que aceites uma bênção do teu servo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra, um banquete, Senhor Santo, um banquete, Senhor, maravilhoso, que Tu coloca mais uma vez, Senhor, diante de nós. Pai, fala conosco, ressuscita nessa noite, ressuscita, Senhor, nossa fé, cura, faz grandes coisas no nosso meio, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus para todo sempre. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus já valeu muito a pena a sua leitura, já deu para ampliar, irmão, pelo menos dobrar a nossa fé aqui neste lugar, porque Deus, irmãos, continua sendo verdadeiramente um Deus de maravilhas.
A Bíblia, irmãos, fala no livro de 2 Reis, capítulo 5, sobre um homem chamado Naamã. Ele parece ser, quando nós lemos o texto, o personagem principal da história. Mas eu quero te dizer, irmão, quando você folheia a Bíblia, sempre o personagem principal da história é o próprio Deus, porque Ele está atrás, movendo todos os acontecimentos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a terra de Israel fazia guerra com a Síria, e naquele tempo, irmãos, foi levada uma menina, uma jovem, uma adolescente cativa, e aquela menina se tornou escrava em terra estrangeira na casa de Naamã. Aquela menina, na casa dele, irmãos, ela teve uma percepção da vida daquele homem. Aquele homem era um grande oficial, ele era um grande general, ele era um homem de muito respeito, de muito boa postura. Mas a Bíblia, irmão, vai dizer que existia um porém na vida daquele homem. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que aquele homem era um herói, mas a Bíblia vai dizer que aquele homem tinha um problema. E o problema, irmão, é que quando ele tirava aquela roupa, quando ele tirava aquela armadura, quando ele tirava aquelas vestes de oficial, ele se deparava com uma triste realidade: aquele homem era leproso. Naquela época não existia tratamento contra a lepra, não existia cura contra esta doença. A verdade é que aquele homem, irmãos, poderia até parecer alegre e feliz na presença de alguém, mas a verdade é que quando ele chegava em casa, ele se deparava com uma realidade cruel. Ele estava com uma enfermidade cruel e nojenta na sua vida. E aquela menina, irmãos, ela percebeu, e ela disse para a sua senhora, ela disse para a esposa de Naamã, e ela disse assim: quem dera o meu Senhor, no verso 2 em diante, se puderem ajudar aí o pessoal da tonoplastia nos versículos, ela disse: quem dera o meu Senhor, verso 3, tivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela disse para a senhora dela. Irmãos, aquela palavra foi que nem, irmão, um foguete na mente daquela mulher. Aquela palavra, irmãos, moveu a fé daquela senhora, da esposa de Naamã, de tal forma que aquela mulher ficou inquieta. Ela não aguentou ouvir aquela notícia que para muitos seria absurda. Ela não aguentou ouvir aquela notícia, porque aquela notícia estimulou a fé dela, e ela ficou tão alegre com aquela notícia. Você sabe que mulher, irmão, quando tem que contar alguma coisa, espera o meio de dormir e fala, né? Então imagina, viu, pastor, que o cara chegou na cama lá, deitado, tu não sabe. Quando a notícia ruim, irmão, o homem está chegando em casa do trabalho, estressado, com o dia cheio, aí ele chega em casa, a notícia ruim vem na hora assim. Que é para ele chegar em casa, bater na porta e voltar. Mas quando a notícia é boa, irmão, espera, vai dormir. E aí, irmão, ele chegou lá e deu a notícia. Tu nem sabe, tu não sabe o que essa menina disse. Ela disse que se tu estivesse lá em Samaria tem um profeta que ele restauraria tudo a tua lepra. Eu fico imaginando, irmãos, que aquele homem dormindo naquela cama dele, king, aquelas melhores camas, aquele homem deve ter passado, irmão, a noite em claro, porque a ponto, irmão, que aquele homem, a fé dele foi tão estimulada com a palavra daquela menina, porque a palavra daquela menina, ela não estimulou somente a fé da esposa de Naamã, mas quando ela ouviu a notícia de terceiro, a fé dela foi dominada, a fé dela foi levantada a ponto que ela contou para ele, ele contou, e ele ficou tão afoito que ele esperou chegar o dia seguinte, e ele foi na presença do rei da Síria, e ele disse: olha, tu nem sabe, lá em casa tem uma menina que ela deu uma notícia, que se eu for lá para Israel, lá para Samaria, lá tem um profeta que ele vai me curar desta lepra que eu vivo aqui. E a Bíblia diz, irmão, que aquela palavra, quando chegou ao ouvido do rei da Síria, não bastava, irmão, a palavra daquela menina ter influenciado, ter chamado a fé da mulher, não era suficiente a palavra daquela menina ter contado
Síria ouviu essa notícia, ele resolveu, irmão, mandar uma fortuna. E aí, irmãos, eu vou ler aqui a fortuna, porque a Bíblia ela mostra 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Mas se eu for traduzir aqui para os nossos dias, o rei pegou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Irmão, quem tem 72 quilos de ouro, você pode viver a vida inteira só gastando, usufruindo que não acaba. 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina. E ele disse: olha, tu vai pegar esse dinheiro aqui, tu vai pegar essa prata, tu vai pegar esse ouro, e eu vou escrever uma carta aqui de próprio punho, dizendo para o rei de Israel, para quando tu chegar lá, sabe o que vai acontecer? Que ele te cure, que tu seja curado. Sabe por quê, irmão? Quando uma pessoa vive com uma doença incurável, uma doença que não tem jeito, não tem dinheiro que pague por essa cura, louvado seja o nome do Senhor. Imagine, irmão, uma pessoa desenganada pelos médicos, ela daria todo o dinheiro que ela tem para ser curada e viver, louvado seja o nome do Senhor. E aquele rei, irmão, a fé daquele rei foi contagiada de uma forma que ele pegou, irmão, a sua fortuna, deu para o seu servo que era tão valoroso, ele amava, e ele disse: vai, pode levar. A fé daquela menina, ela contagiou, irmãos, a esposa de Naamã. Foi sendo feito ali um efeito cascata, contagiou ali depois o próprio Naamã, depois contagiou o rei da Síria, e contagiou, irmãos, de uma tal forma que fez Naamã, irmãos, fazer uma viagem internacional, louvado seja o nome do Senhor, em busca de uma cura, em busca de um milagre, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, a fé daquela menina contagiou Naamã de tal forma que a Bíblia vai dizer no verso 6, que aquele homem, ele se colocou diante do rei de Israel, entregou a carta, ele revelou toda a sua fraqueza, ele revelou, irmãos, toda a sua doença. Você sabe, irmão, que em Israel, um leproso, ele não podia nem caminhar entre os normais. Em Israel, um leproso, ele morava, irmãos, afastado. Um leproso, ele morava longe, ele não morava na cidade. Mas a Bíblia vai nos dizer que Naamã, ele se despiu na frente do rei e ele revelou, irmãos, o seu maior problema. Você imagina, irmão, você tem um inimigo, um grande inimigo, e você chegar para esse inimigo e você contar para esse seu inimigo o seu maior problema, a sua maior fraqueza. A fé daquela menina, ela foi tão forte, ela contagiou de tal forma a vida de Naamã, que fez ele se despir, irmão, do seu orgulho, ele fez ele se despir da sua coragem para revelar ao seu maior inimigo o seu maior problema. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia, irmãos, vai dizer que quando o rei de Israel ouviu aquela notícia, sabe, irmãos, no versículo de número 7, a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei, ele vai rasgar as suas vestes e ele vai dar um brado dizendo: por um acaso sou eu Deus para curar alguém ou fazer alguém viver ou morrer? E eu imagino, irmãos, a Bíblia não cita exatamente isso, mas a Bíblia cita que Eliseu ficou sabendo. Essa notícia, ela se espalhou pela nação, a ponto de chegar no ouvido do profeta Eliseu. E aquela notícia, irmãos, ela desestabilizou uma nação inteira. Imagina a fé daquela menina, que contagiou a esposa de Naamã, que contagiou o próprio Naamã, que contagiou o rei da Síria, que fez Naamã fazer uma viagem internacional. Quando chega em Israel, aquela notícia, a fé daquela menina, ela desestabiliza uma nação inteira por causa daquela palavra. Aquele homem, irmãos,
ele foi para o lugar errado, ele foi com a pessoa errada, porque aquela menina foi clara em dizer, você sabe, um telefone sem fio, você dá a notícia para alguém, essa para alguém passa para outro, esse outro passa para outro, e assim a notícia vai chegando, quando chega lá no final, chega distorcida. A verdade é que aquele homem, em vez de ir com o profeta que há em Israel, porque a palavra dela, quem dera que esse homem estivesse diante do profeta que há em Samaria, mas ele foi procurar o rei. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus, irmãos, está no propósito, quando Deus está no plano, você pode até andar no caminho errado, mas Deus te coloca no caminho certo, na trilha certa, no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a notícia chega até o profeta Eliseu, ele diz, olha, manda essa menina vir até mim, porque então tu vais saber que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia, aleluia. Irmãos, imagina o que a palavra de uma menina fez de mudança. Uma palavra de uma menina, irmão, trouxe uma desestabilização total e completa. Graças a Deus que a mesma fé que existia na menina existia também no profeta Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, é triste ver que nos dias atuais a palavra de crente muitas vezes não vale de nada, mas a Bíblia vai dizer que a palavra dessa menina valeu tanto que ela desestabilizou uma nação, contagiou a fé de muitas pessoas e criou um homem rumo ao milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Agora, irmão, sabe o que eu acho mais incrível? Que quando aquele homem chega diante do profeta Eliseu, no versículo de número 11, o profeta Eliseu nem recebe ele só manda um recado e diz assim, olha, vai lá, manda ele se lavar no Rio Jordão, dá 7 mergulhos lá e ele vai ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem, irmãos, ouviu aquela palavra, ele murchou, porque na cabeça dele, ele pensava, esse homem viria vir até mim, ele ia colocar a mão na minha cabeça, se fosse nos dias atuais, ele vai pegar o óleo da unção, ele vai colocar o óleo da unção na minha cabeça, ele vai jogar o óleo da unção na ferida, ele vai jogar o óleo da unção no meu corpo, e eu vou ser curado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a forma como Deus agiu na vida de Naamã foi diferente. Eu quero te dizer que Deus não age da forma como você espera, nem de como você quer. Deus, irmão, nunca repetiu um milagre igual, ele sempre faz diferente, porque Deus, irmãos, ele não é um copiador, ele não é um mero inventor, ele é criador. Louvado seja o nome do Senhor. Nele há sabedoria eterna. Ele não simplesmente, irmãos, copia coisas, ele cria coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é do jeito que você pensa, mas é do jeito que Deus quer, é assim que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem, irmão, já estava indo embora, ele já estava indo embora, irmãos, para a casa dele, desnorteado, mas graças a Deus, que a mesma fé que contagiou a esposa de Naamã, a mesma fé que contagiou Naamã, a mesma fé que contagiou o rei da Síria, a mesma fé que desestabilizou as nações, a mesma fé que fez Naamã fazer uma viagem internacional, essa fé, irmãos, também existia nos servos de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia diz no versículo de número 13, e eles disseram assim, Senhor, vou parafrasear aqui o texto, Senhor, se tivessem te pedido alguma coisa difícil, para te dar carimbota, para te subir nisso, para te fazer essa viagem, oi, tu já fez coisa tão complicada, tão difícil, o profeta está te pedindo algo tão simples, é só mergulhar no Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus age na simplicidade, não tem nada complicado para Deus. É complicado para mim, é complicado para você, mas para Deus não tem nada complicado. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, mas eu quero te dizer que esse teu problema, essa tua situação,
Observe, irmão, olha só como é as coisas. Naamã, ele não foi se banhar no Rio Jordão por causa da palavra do profeta Eliseu, não. Ele foi se banhar por causa da palavra dos seus servos. Escute, irmão, ele não creu na palavra do servo de Deus, mas ele creu na palavra dos servos deles. A Bíblia diz, irmãos, credes nos profetas de Deus e prosperareis. Quando o profeta, irmão, te dá uma palavra, te dá uma ordem, pode cumprir, pode fazer, que Deus está no comando. Deus se responsabiliza por todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. E aquele homem, irmãos, ele foi até o Rio Jordão. De repente ele deu o primeiro mergulho, não viu nada. Ele estou me lavando aqui nesse rio sujo, lá na minha cidade tem rio tão bom. Começou a criticar, deu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Mas de repente, irmãos, quando aquele homem ele se levanta no sétimo mergulho, ele estava limpo, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava purificado, louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem no milagre do céu? Quantos creem no milagre de Deus? Quantos recebem do céu milagre? Quantos recebem do céu a purificação dos pecados? Quantos recebem do céu também cura divina? Não precisa você esperar o culto terminar. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus visita a igreja, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus renova, Deus visita a tua casa, Deus liberta alguém, Deus faz uma obra grandiosa. Só de você pensar onde Deus quer que você vai visitar, Deus já vai lá e está fazendo essa grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Esta palavra não é só sobre a cura de Naamã, mas essa palavra, irmãos, envolve uma menina, uma adolescente. Aquela menina tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada. Ela tinha todos os motivos para querer o mal de Naamã, que ele escravizava. Mas aquela menina, ela resolveu perdoar aquele homem. Aleluia! Ela poderia pagar o mal com o mal, mas aquela menina pagou o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Parece que ela estava ouvindo Jesus falar: olha, quando alguém te bater numa face, vira ao outro lado. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados não para revidar, mas para perdoar, para fazer aquilo além daquilo que é pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. De repente você precisa, irmão, tomar postura. Você precisa perdoar, porque essa menina tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada. De repente eu estou falando com alguém aqui que está revoltada com a vida, revoltada com a família, revoltada com a sociedade. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele entra na tua vida, no teu coração nesta noite e te ajuda a liberar perdão no nome de Jesus Cristo. O Senhor te ajuda a perdoar. O Senhor te ajuda a perdoar nesta noite, porque quem sabe a tua libertação, o milagre que você tanto espera, que você tanto busca, está somente esperando você perdoar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos, aquela menina, ela tinha todos os motivos para não crer no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela menina, mesmo sendo escrava, ela creu num Deus vivo. Aquela menina, ela disse: quem dera o meu Senhor tivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina, irmãos, ela vivia escravizada, ela vivia longe da sua família, mas ela continuava amando o seu Deus.
Eu quero te dizer uma coisa, talvez eu esteja falando com alguém aqui que está revoltado com Deus, que está culpando Deus por conta de alguma situação que você está vivendo, que você está passando. Eu quero te dizer que Deus não é responsável sobre todas as coisas, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele tem um plano nesse negócio aí. Assim como Deus tinha um plano na vida dessa menina, através dela, ela executou um grande milagre. Isso está escrito nos anais aqui da Bíblia Sagrada. Quem sabe Deus não quer fazer também através de ti uma grande obra através dessa situação que você está vivendo. Com o crente não tem derrota, ou você vence ou você aprende, no nome de Jesus Cristo. Irmãos, o testemunho daquela menina foi tão forte em Deus, porque Naamã e a esposa, eles olhavam para aquela menina e diziam: essa menina está presa, mas ela não deixou de acreditar nos milagres de Deus. Aquela fé daquela menina foi tão forte, tão poderosa, que moveu, irmãos, o coração da esposa, que moveu e contagiou o coração do marido, que contagiou o coração do rei, que contagiou o coração dos servos, que fez eles fazerem uma viagem internacional, que levou até o rei de Israel, que se estabilizou ele. A fé daquela menina juntou com o profeta Eliseu, sabe, irmãos, a mesma fé dela, a fé dele, e movimentou o reino ali de Israel, a ponto de Naamã sair de lá curado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aquela menina, irmãos, ela estava longe de casa, é verdade, mas a sua casa nunca saiu dela. Aquela menina, ela estava longe do seu Deus, do templo onde ela adorava a Deus, mas o seu Deus nunca saiu de dentro dela. Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Essa menina, irmãos, de 2 Reis, capítulo de número 5, ela é um exemplo para a vida da igreja do Senhor nosso Deus, porque, irmão, quantas pessoas deixam de ir para a igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e verdadeiramente enfraquece. Aquela menina passou quanto tempo longe do seu país, longe da sua religião, mas aquela menina nunca parou de acreditar no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe, irmão, que essa menina, ela como uma serva, se fosse nos dias atuais, mas não era muito diferente, ela todo dia, ela tinha que, provavelmente, lavar, passar, cozinhar. Tem alguém que faz isso aí? Dá uma glória. A maioria não faz isso aí, irmão. Louvado seja Deus. Diga, só quem lava, diga lavar. Só quem passa, diga passar. Só quem cozinha, fale cozinhar. Meu Deus, muita gente cozinha aí, pastor Samuel. Glória a Deus para sempre. Você sabe, irmão, que a lepra é uma doença altamente contagiosa. Por isso que Deus ordenou que os leprosos ficassem separados. Você sabe que aqui em Manaus existia o leprosário, e era um local, irmão, totalmente também separado. Você sabe disso? Porque lepra é uma doença que ela é parecida um pouco com o coronavírus. Ela pega pelo transpirar, pela respiração, ela pega essa doença. Agora, irmão, você sabe qual é o maior mistério de 2 Reis capítulo 5? É que a lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina, essa sim pegou em Naamã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que você, como homem e mulher de Deus, você não nasceu, irmão, para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Você não é Maria, vai para as outras. Louvado seja o nome do Senhor. Você não nasceu para ser influenciado, você nasceu para influenciar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você não nasceu para ir pela cabeça dos outros, mas você nasceu para os outros irem pela sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E a fé daquela menina pegou, irmãos, Naamã de um
que o bicho ficou doido, irmãos, a ponto de ele gastar uma fortuna, fazer uma viagem verdadeiramente internacional, pegar, irmão, se despir na frente do inimigo, contar o seu maior segredo, mergulhar no rio sujo, porque, irmão, quando a fé pega na vida de alguém, ela pode contagiar e mudar a história de alguém, de alguma família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como anda a tua fé? Como anda a tua fé? Você está descrendo ou continuar crendo? Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você continua acreditando? Você continua acreditando num Deus grande? Eu quero te dizer, irmãos, que eu continuo crendo no Deus dos milagres. Eu continuo crendo que Deus continua curando, Deus continua, irmãos, fazendo maravilhas, Deus continua salvando, Deus continua realizando maravilhas, milagres, prodígios. Eu creio no céu, eu continuo crendo em Deus, no Deus que liberta, no Deus que restaura. Quem está comigo aí, quem tiver fraco a sua fé, recebe de Deus renovação. Hoje, Deus te trouxe aqui, você poderia até não crer mais, mas Deus está te dando uma injeção, uma vacina nessa noite. Você que não cria mais, você vai voltar a crer, no nome de Jesus Cristo. O maior milagre de 2 Reis capítulo 5 não é a cura de Naamã. O maior milagre de 2 Reis capítulo 5 é uma menina crer naquilo que ela nunca tinha visto. É fácil você acreditar naquilo que você já viu. Se alguém chegar comigo e dizer assim, irmão, Deus curou alguém que estava com câncer, eu acredito facilmente. Ou alguém que estava aidético, eu também acredito facilmente. Ou alguém que era mudo, surdo, eu acredito facilmente. Nós temos um pastor que veio aqui uns anos atrás, que ele falou sobre a ressurreição da sua mãe, e isso é noticiado no Brasil todo, o pastor do Rio de Janeiro. Por isso, se alguém chegar com notícia, olha, Deus ressuscitou, é possível nós crer, porque é fácil acreditar naquilo que você já viu. Mas a fé, irmãos, é você acreditar, é você ter a certeza que aquilo que você nunca viu pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aquela menina, ela acreditou naquilo que ela nunca viu. E não é eu que estou dizendo, é Jesus que disse. Jesus disse, irmão, na sua palavra: muitos leprosos existiam em Israel na época de Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão Naamã o sírio. Louvado seja Deus para sempre. O maior milagre que aconteceu em 2 Reis capítulo 5 não é a cura de Naamã, é uma menina sem pai, sem mãe, é uma menina sem igreja, é uma menina sem pastor, é uma menina longe da família, dizendo: eu ainda creio no meu Deus, eu ainda creio no meu Senhor, eu ainda creio no Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Aquela menina estava como escrava, sendo oprimida pelo seu inimigo, mas ela continuava dizendo: eu continuo crendo no meu Deus, eu continuo crendo no Deus de Israel. Talvez eu esteja falando aqui nesta noite com alguém que não tem motivos para acreditar, não tem motivos para crer, mas eu quero te dizer, irmãos, que a tua fé hoje vai ser renovada. Tudo pode ser contrário, tudo pode dizer que não, mas você vai continuar acreditando no Deus de Israel, no Deus de milagre, porque Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você parar, irmãos, para
olhar e para pensar: quantas pessoas já perderam verdadeiramente a confiança no nosso Deus? Aquela menina, irmãos, ela verdadeiramente podemos dizer que ela perdeu tudo na vida, tudo. Aquela menina perdeu sua casa, aquela menina perdeu seus pais, aquela menina perdeu a sua igreja que ela ia, quem sabe até o seu cachorrinho de estimação, louvado seja Deus. Aquela menina perdeu o seu pastor, aquela menina perdeu o seu país. Só tem uma coisa que aquela menina nunca perdeu, aleluia, ela nunca perdeu a fé, louvado seja o nome do Senhor. Nesta vida você pode perder qualquer coisa, mas nunca perca a fé em Cristo Jesus. Fique de pé nesta noite no nome do Senhor nosso Deus. Fique de pé, porque eu quero orar, e eu quero orar por um decreto de vitória, louvado seja o nome do Senhor. Não perca a sua fé, porque o céu não está em crise, Deus ainda tem o controle de todas as coisas, e eu creio, essa igreja ainda crê em milagre, nós cremos ainda em milagre